Oi gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Vanessa. Eu vim gravar esse vídeo pra vocês pra contar um pouco do meu testemunho, de como foi que Deus realizou o grande sonho que eu tinha na minha vida, que era de fazer uma faculdade, de ter o meu diploma, e o Senhor fez. Pra quem não sabe, eu sou formada em Direito, tenho a OAB hoje, sou advogada. Tudo isso graças ao Senhor, o Senhor que fez tudo isso acontecer na minha vida. Mas então, vamos lá, deixa eu contar como foi que tudo aconteceu. Quando eu tava no ensino médio, eu sempre quis muito fazer uma faculdade, sempre quis entrar na faculdade, e na época eu lembro que eu queria fazer muito engenharia. Eu gostava de matemática, eu gostava de cálculo, né? Mas aí depois eu lembro que eu fui fazer um curso de matemática numa faculdade que tem aqui, que é a UFAL, né? Que eu sou, pra quem não sabe, eu sou de Alagoas. E tem a UFAL aqui na minha cidade. E aí eu lembro que um dos professores falou assim, em uma dessas aulas foi um assunto de função, e eu odiava função naquela época. E aí ele falou, quem não gosta de função, já desista de fazer engenharia, porque o que vocês vão mais ver é função. Enfim, se é ou não, né, porque eu não fiz engenharia, mas aí aquilo ali foi um balde de água fria, porque eu odiava função. Eu disse, não quero mais fazer engenharia. E ali eu desisti de fazer engenharia. Enfim, aí eu peguei e comecei a orar a Deus. Deus, o que é que o Senhor quer pra minha vida? O que é que o Senhor quer que eu curse? Qual faculdade? Aí eu lembro que eu escrevi num papel 3 nomes, né? Eu ainda botei lá engenharia, administração ou direito. Era uma dessas 3 que eu queria fazer. Porém, a faculdade que tem aqui na minha cidade, que é a UFAL, ela não tinha direito nem tinha administração. Ela só tinha engenharia, letras, pedagogia, geografia e história. Acho que são esses os cursos que tinham. E eu não tinha interesse por nenhum, porque eu já tinha descartado a engenharia e eu não queria fazer os outros. E aí tem uma faculdade aqui pertinho da cidade, que é uma cidade aqui que a gente faz fronteira com a Bahia, e tem a faculdade, só que era privada. Ou seja, eu não teria condições de pagar naquela época, porque os meus pais estavam desempregados, todos os dois, a gente estava passando uma situação muito difícil, então era totalmente impossível eu ter condições de pagar uma faculdade daquela. E aí eu lembro que eu conheci essa faculdade porque o meu amigo, que hoje é o meu esposo, ele estudava nessa faculdade, ele fazia direito lá. Fazia direito nessa faculdade, e aí eu lembro que uma vez ele já tava terminando na época, e aí ele foi buscar, acho que alguma coisa do diploma, um documento dele, eu não lembro. Ele me levou, eu fui minha mãe foi com ele. Quando eu entrei, gente, eu fiquei apaixonada pela faculdade, é uma faculdade tão linda, eu fiquei encantada. Aí no meu coração eu fiquei, eu subi na escada lá e eu pensando, meu Deus, queria eu um dia poder ter condições de estudar nessa faculdade, mas eu não tenho condições de pagar, porque a mensalidade era caríssima, né, gente? E aí eu fiquei sonhando quando eu entrei naquela faculdade, me apaixonei por aquela faculdade. E lá tinha os cursos que eu tinha botado na minha lista, que era administração e direito, tinha. Pronto, eu fui pra casa, né, continuei, eu lembro que eu tinha ido pro culto na igreja esse dia, e iam começar uma campanha era um troféu que tinha, e era a campanha do vencedor. Parece que eram 7 dias essa campanha, a campanha do vencedor, e tinha um troféu. Aí a gente tinha que escrever no papel, eu não me lembro bem, minha gente, isso era 2014, eu acho, 2015. Tinha que escrever no papel alguma coisa que você queria, alguma coisa assim. Aí eu me lembro, eu acho que eu coloquei da faculdade, que Deus queria pra mim, que Deus me respondesse. Aí eu me lembro que nesses 7 dias de campanha, a gente sempre, quando terminava o culto, ia lá e botava o papelzinho dentro do troféu, orando, né? A igreja toda. Eu me lembro que eu coloquei, e eu não sei, no decorrer dos dias dessa campanha, eu lembro que o pastor, usado por Deus, né? Deus falou através dele uma palavra, e ele falou assim, alguma coisa que tinha a ver com justiça. Aí eu senti no meu coração, eu disse, não, Deus quer que eu faça direito. Mas aí, gente, eu não gostava muito de direito. Direito era, tipo, a última opção pra mim, né? Porque eu queria mais era engenharia ou administração. Como eu já tinha descartado a engenharia, eu queria fazer administração. Aí eu disse, não, direito não. Aí eu disse, não, acho que Deus tá falando pra eu fazer direito. Era alguma coisa de justiça, gente. Eu não lembro mais o que era especificamente, mas eu sei que eu senti no meu coração alguma coisa de justiça. Eu disse, não, então é direito. Enfim. Chegou, eu tava no 3º ano já do ensino médio, né? Chegou a fase do Enem. E aí eu lembro que eu fiz o Enem porque só tinha como entrar na UFAL com o Enem, né? Que era o SISU. E se eu fosse tentar a faculdade particular, teria que ser com bolsa, né? Do ProUni. Porque eu não tinha condições de pagar. Aí eu lembro que eu comecei a estudar pro Enem. Comecei a estudei. Me esforcei bastante nesse ano pra tentar a bolsa na faculdade, né? Eu lembro, gente, que quando chegou o dia do Enem, de fazer essa prova do Enem, eu tinha me preparado. Não tinha me preparado tanto, assim, porque a gente tinha ganhado um curso da escola. A escola tinha dado um curso com aulas para os alunos, né? Aí, tipo, a maioria das pessoas nem ligou para esse curso, nem assistia às aulas, nem nada. Mas eu tava ali todo dia assistindo, porque eu tinha um sonho de entrar nessa faculdade. E eu assistia, gente, porque era de graça, porque eu não teria condições de pagar também o curso, né? Aí eu aproveitei que chegou esse curso de graça e eu comecei a assistir. Porém, eu não consegui assistir todas as aulas. Assisti o máximo que eu podia, né? Estudei e tal. Enfim, fui fazer a prova. No dia que eu fui fazer essa prova, gente, eu fiquei tão triste, porque no dia que eu fui fazer a prova, a minha menstruação desceu. E tem meses que eu sinto muita cólica. E aí, isso acabou me atrapalhando. Por quê? No dia que eu fui fazer a prova, eu comecei a sentir muita dor na sala de aula. Foi no primeiro dia,
acho que foi no primeiro dia, acho que era matemática, não lembro. Era matemática e eu acho que português, não era o dia da redação. Aí eu lembro que, pronto, eu respondi português, as humanas, né? Respondi as humanas. E aí já a pulso, gente, começou a atacar minha dor de cólica, me deu muita dor, muita dor, muita dor. Eu tava começando a suar frio, eu tava começando a passar mal já. E eu chorando já na prova, meu Deus, minha chance de entrar na faculdade através dessa prova, e aconteceu uma coisa dessa. E pronto, aí pronto, eu achei que tudo já tava perdido, gente, porque eu não conseguia mais me concentrar, eu tava sentindo muita dor. Aí eu respondi um pouco de matemática e não consegui mais responder as restantes de matemática, eu tive que sair chutando algumas lá. Chutei e não consegui, porque eu não tava aguentando mais de dor, não tava conseguindo raciocinar. E aí eu tava preocupada da minha roupa já tá toda melada, e eu tava sentada bem na frente na cadeira. Quando eu levantasse, todo mundo ia ver, e eu sem conseguir pedir pra ir no banheiro, com vergonha, achando que já tava tudo sujo, porque eu tava sentindo descer. Foi horrível, horrível. Eu não conseguia me concentrar mais na prova, só consegui fazer o início, né? O início eu consegui responder tudo certinho, mas da metade pro fim eu já tava totalmente só chutando. Pronto, aí saí da prova, meu pai veio me buscar e querendo chegar em casa só pra chorar de tanta tristeza, porque eu disse, meu Deus, a minha chance era essa, e aconteceu uma coisa dessa, eu não consegui me concentrar na prova, vou tirar uma péssima nota, não vou conseguir. Aí fui pra casa, quando cheguei em casa não quis saber de nada, entrei no quarto, chorei no escuro, não acendi minha luz. Chorei, dizendo a Deus como é que acontece uma coisa dessa, no dia que é pra eu fazer uma boa prova, acontece isso, agora tudo tá perdido, eu não vou conseguir, minha nota vai ser baixa e tal, enfim. Aquele drama todo, né? Aí passou. Pronto, chegou a minha nota. Depois de tudo saiu o resultado, né? Aí eu lembro, gente, que eu tinha tirado na época, eu acho que eu tirei 571, alguma coisa 575. Mas não chegou nem a 600, eu acho. Eu me lembro, não chegou nem a 600. Fiquei bem triste, bem desanimada. Meu Deus, eu não vou conseguir uma bolsa pra faculdade. Porque eu queria eu tinha botado, eu queria administração ou direito, né? Na outra faculdade privada, porque a UFAL eu não queria mais, porque eu não queria engenharia. E aí eu fiquei muito triste, porque com a nota muito baixa assim, eu não vou conseguir, porque eles só liberam 1 a 2 bolsas no máximo, né? E outras pessoas com certeza tiraram notas muito melhores que eu. Mas enfim, aí eu me apeguei àquela palavra que Deus falou através do pastor naquele culto, né? De alguma coisa de justiça, alguma coisa assim, eu me apeguei àquilo que Deus faria, eu consegui. Sim, aí eu me lembro ainda que ele falou assim, uma palavra, né? Que Deus não colocaria um sonho no seu coração se ele não fosse capaz de realizar. E aí eu me apeguei a isso, e por isso que eu comecei a estudar pro Enem. Eu digo, não, Deus vai realizar, Deus vai me dar condições de conseguir uma bolsa para estudar naquela faculdade, porque pagando eu não poderia. E aí depois que aconteceu isso, né, que eu fiquei triste e tal, enfim, aí saiu a nota, eu tirei esse resultado aí. Aí eu lembro, gente, que primeiro abriu o SISU, né, naquela época primeiro abriu o SISU, depois abriu o FIES e por último abriu o ProUni. Eu não queria fazer o FIES, porque eu não queria ter que pagar depois quando terminasse a faculdade, né? Eu queria confiar que Deus me daria a bolsa do ProUni. Lembro que abriu o SISU, eu não fiz nada, né? Porque eu não queria mais a UFAL, não queria mais a faculdade pública por causa do curso. Eu fiquei esperando, aí abriu o FIES. O FIES foi a primeira, a segunda e já estava na última chamada. O ProUni também eu tinha colocado administração e direito em segundo lugar. Eu lembro, gente, que eu não sei o que foi que aconteceu, porque geralmente era assim, quando você botava uma opção em primeira e a segunda, você geralmente ficava concorrendo só a primeira e a segunda era como se fosse descartada depois. Eu não lembro mais como era o processo mais ou menos, mas eu lembro que na época era assim, primeiro você ficava concorrendo como prioridade a sua primeira opção e não a segunda. E comigo aconteceu o contrário, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu tinha colocado administração em primeiro e direito em segundo, porque mesmo que Deus tivesse falado aquele de justiça pra mim, eu não queria fazer direito. E aí eu não sei o que foi que aconteceu, gente, que de repente quando eu entrei no ProUni pra ver o resultado, tava lá dizendo, você está concorrendo à sua segunda opção, direito. E a de administração foi totalmente descartada. Não lembro por que foi, eu fiquei sem entender, mas enfim, eu queria fazer uma faculdade e queria me formar, né? E também, se fizesse direito, tava ótimo. Aí eu lembro que saiu a primeira chamada do ProUni. Aí eu fui olhar o resultado, gente. Aí tava lá, não tinha conseguido. Aí já foi um baque pra mim, eu disse, meu Deus, não consegui. E isso, o FIES aberto também, né? Só que eu não queria fazer o FIES, porque eu queria ganhar uma bolsa, né? De 100% do ProUni, eu não queria ter que pagar depois. Primeira chamada, eu não consegui. Chegou a segunda chamada, depois de um mês, isso era um mês, cada um era um mês. Aí chegou a segunda chamada. Quando chegou a segunda chamada, foi quando começou as aulas nessa faculdade, que foi em fevereiro. Em janeiro, teve o primeiro resultado, aí eu não passei. Aí chegou o segundo resultado, que foi em fevereiro. Aí foi quando começou as aulas na faculdade. Quando eu fui na segunda chamada, que eu fui olhar, tava lá também, você não conseguiu. Gente, aquilo ali foi um outro balde de água fria. Eu já comecei a ficar nervosa. Meu Deus, eu não vou conseguir. Eu vou ter que fazer o FIES, porque o FIES já ia fechar também. E se eu fosse esperar o ProUni até o final, o ProUni, a última chamada era em março. E o FIES já estaria fechado em março. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer o FIES, Senhor, porque se eu não conseguir nessa última, esperar mais um mês, e se chegar a março e eu não conseguir essa bolsa,
eu não vou ter mais como fazer faculdade esse ano, porque o FIES já vai ter fechado, que era a última oportunidade que eu teria. E aí eu tava muito nervosa, muito aflita, e eu, meu Deus, eu vou fazer o FIES, eu vou me inscrever no FIES, vou me inscrever, porque se chegar março, nessa última chamada, eu não conseguir, eu vou ficar um ano sem conseguir fazer faculdade, vou ter que estudar tudo de novo, enfim. Fiquei desesperada. E eu lembro que eu peguei, naquele desespero meu, eu peguei e fui, disse, não, senhor, eu vou fazer minha inscrição no FIES, não tem nada não, depois que eu terminar a faculdade, alguma forma eu vou conseguir pagar. Aí corri pro computador e fui pra fazer minha inscrição no FIES. Quando eu fui fazer a minha inscrição, o site do FIES caiu. Foi a primeira vez de todos os FIES que o site congestionou e caiu, que passou até nos jornais falando que foi a primeira vez que tinha acontecido isso, que nenhum aluno está conseguindo se inscrever e tal. Enfim, quando aquilo aconteceu, eu sabia que aquilo ali era Deus falando comigo, era o agir de Deus. E eu não conseguia de jeito nenhum, atualizava a página, atualizava, sei que deu um pânico, eu acho que passou o dia todinho sem ninguém conseguir se inscrever no FIES. Aí eu peguei e fui orar, né? Em vez de ter orado antes, né? Fui orar depois. O desespero, gente. Aí eu fui orar a Deus, eu disse, meu Deus, falei a Deus, né, que eu tava preocupada e agora eu vou fazer minha inscrição e o FIES de repente cai. Aí eu falei, Deus, se o Senhor tem mesmo essa promessa pra mim, que o Senhor vai me dar essa bolsa, que o Senhor vai me abençoar, que eu vou conseguir, Pai, fale comigo de alguma forma. Porque eu entendi que não era pra me fazer o FIES, gente, porque aquilo ali era mais do que uma resposta pra mim. No dia que eu vou fazer, o site cai fora e eu não consigo fazer de jeito nenhum. Não tem como ser mais resposta de Deus pra me esperar a promessa dele. Aí eu lembro que eu tava no meu quarto orando, né? E falei a Deus que eu tava preocupada, que eu só teria uma chance. Se eu não me inscrevesse no FIES, eu não conseguiria nem o FIES, nem o ProUni, se desse errado o ProUni, né? Lembro que eu tava orando e minha irmã nesse dia tava arrumando a casa, né? Tava arrumando a casa e a gente gostava de ouvir louvor, né? Quando a gente arrumava a casa. Aí tava o som tocando e eu lembro que tava passando uma música de Gabriela Rocha tocando. Só que, tipo, eu tava orando e não tava prestando atenção na letra da música, né? Enfim, porque eu tava orando e tal. Mas parece que, tipo, Deus abre os seus ouvidos, né? Pra você... Quando Ele quer falar com você. Quando eu terminei a música tocando e eu orando e não prestei atenção. Aí, quando eu terminei de orar, que eu pedi a Deus pra falar comigo, aí ela tava cantando, a Gabriela Rocha tava no verso daquela música, e aquela música que é Nada Além de Ti. E aí, assim que eu terminei a oração, eu comecei a prestar atenção na música. Aí, a parte que, assim que eu terminei, ela tava cantando. Mas nada além da promessa, da sua promessa, eu não tenho nada. Ai, gente, eu chorei, porque eu ouvi aquilo ali, era Deus dizendo pra mim que eu tinha que continuar esperando nele, na promessa dele, que tudo que eu tinha realmente naquele momento era a promessa dele, de que ele me daria a bolsa. Eu até me emociono, porque parece que eu tô vivendo tudo aquilo de novo, porque Deus sabe a aflição que tava no meu coração naquele tempo. Quem tá passando por isso sabe, quem tá tentando entrar na faculdade, gente, tentando uma bolsa, sabe como é difícil, como é aquela aflição de ficar aguardando. E aí eu lembro, pronto, aí eu chorei, agradeci a Deus, aí eu disse naquele momento, né, Senhor, a partir de agora eu vou confiar no Senhor, e seja o que o Senhor quiser. Pronto, descartei totalmente o FIES, esperei o FIES fechar, não me inscrevi mais, nem olhei mais o site, enfim, fiquei esperando só o mês de março, a última chamada do ProUni. Chegou a última chamada do ProUni em março, gente, quando eu entrei, isso já tinha começado o mês de aula, e aí eu entrei no site pra ver o resultado, né, toda nervosa lá, sentada na minha cadeira, eu lembro até hoje, sentada lá, com medo do que é que eu ia ver. E aí, quando saiu, eu lembro que só tinha 2 bolsas. Nessa última chamada, a faculdade liberou 2 bolsas, 100%. Aí, quando eu fui olhar, gente, a lista, não tava o meu nome. Meu nome tava em terceiro lugar e só tinha 2 bolsas. Aí eu, meu Deus, eu não consegui. Meu Deus, quem é que vai desistir de uma bolsa de 100%? Quem é que não vai querer uma bolsa de 100%? Já era, não consegui. Porque tinha 2 pessoas na minha frente. E a que tava em primeiro lugar era até uma Vanessa também, o nome da menina. E tinha um menino e depois era eu. Aí eu disse, meu Deus, já era, não vai dar pra mim. Quem é que vai recusar uma bolsa de 100%? Enfim, mas num ato de fé, eu e minha mãe fomos levar os documentos. Mesmo assim, né, a gente chegou lá e levou, porque eles recomendavam que, acho que até o 4º lugar levasse as coisas. Até quem ficou até o 4º lugar levasse os documentos, né? E aí a gente foi levar esses documentos lá, eu lembro que eu fui, mas tão triste, gente, assim, sabe, no coração, por não ter saído, porque eu queria que meu nome saísse na lista, né, da vaga, mas eu não saí em terceiro. E aí eu fui levar os documentos com minha mãe lá na faculdade, né, com fé. Aí quando a gente chegou lá, tinha um menino que tava atrás de mim, que ele tava em 4º, né, eu tava em terceiro, ele tava em 4º. E ele tava com toda a documentação pronta já. Que inclusive depois, quando eu comecei a estudar, a gente virou até amigo, esse menino, e ele me falou, olha, era eu que tava atrás de você, eu tava doido pra você desistir, pra mim conseguir a bolsa. Aí eu, eita, e foi, mas enfim.
Aí ele tava com toda a documentação pronta. E quando a gente chegou lá, a mulher passou uma lista extensa de documentos. Aí ela falou, né, que, ó, ele tem que estar com todos os documentos, não pode faltar nenhum documento, porque se faltar um documento, infelizmente, a gente tem que dar a vaga para a pessoa seguinte. Aí pronto, aí eu faltava um documento e tinha um menino na frente, né? Isso aí era só na fé, né, que tava lá levando, mas e o menino, aí ela falou que esse menino tava organizando os papéis pra levar, né? Essa pessoa. E eu disse, meu Deus. E ela disse que o primeiro lugar, que era uma Vanessa, já tinha ido lá, já tinha levado o documento, já tinha pegado a bolsa pra ela, né? Já tinha conseguido. Ou seja, só tinha uma vaga, que era esse menino que tava acima de mim. E ela disse que esse menino já tava organizando as coisas, enfim. A gente chegou e levou o documento. Aí ela falou, ó, tá faltando um documento. A gente, infelizmente, não pode dar se acontecer do menino desistir e você querer a bolsa, não vai ter como dar porque tá faltando um documento e o que tá atrás de você, ele já tá com toda a documentação pronta. Até a gente veio pra casa, né, e minha mãe foi tentar conseguir esse documento na época e não conseguiu de jeito nenhum e conseguiu o restante que faltava e não tinha mais esse. Aí eu lembro que quando a gente veio pra casa, essa mulher disse, ó, hoje é o último dia, você tem que trazer esses documentos aqui. E era numa cidade, gente, não é aqui na cidade, tinha que viajar, eram uns 40 minutos daqui da cidade pra lá. E não tinha carro à noite, né? Só até, acho que 6h30, não me lembro. E ela disse, olha, tem que levar até 7 horas, 7h30, alguma coisa assim. Você tem que trazer esses documentos, porque só é até hoje. Aí eu lembro que eu e minha mãe viemos pra casa procurar o documento, não conseguia encontrar, enfim. Aí eu falei pra minha mãe, eu lembro chorando, eu disse, mãe, não adianta mais a senhora levar esse documento, mãe. Porque não adianta que tem um menino na minha frente, não tem esse documento. E ela disse, mãe, que não tem como se não tivesse documento. Aí eu lembro que a minha mãe, né, com muita fé, falou assim, eu vou levar, minha filha, em nome de Jesus, essa bolsa vai ser sua, se Deus lhe prometeu, ele vai dar, eu vou levar sem esse documento mesmo e ela vai aceitar. E foi. E eu fiquei naquela aflição em casa, eu fiquei em casa, né, e ela foi sozinha. Aí ela foi, gente, eu lembro que ela disse que não tinha o ônibus já tava o último ônibus para ir para lá, para a cidade, para levar os estudantes, e ela foi se acabando nesse ônibus, pedindo um pai rápido, porque já ia dar o horário, que a mulher ia embora lá e não ia ter mais no outro dia. E ela foi nessa fé, né, foi sem o documento e ainda com um menino na minha frente, gente. E ela foi mesmo assim, como se a vaga já fosse minha. E aí levou e eu fiquei em casa naquela aflição. E eu, meu Deus, será que eu vou conseguir? Aí minha mãe foi, tentou lá, demorou, depois voltou. E quando ela voltou, eu lembro que eu fui atender ela no portão. Aí eu, e aí, mãe? Aí ela, parabéns, a vaga é sua. Eu disse, mãe, foi? Ela disse, foi, minha filha. O menino, resumindo, o menino que tava na minha frente desistiu. Não sei como. Não preciso entender, sei que ele desistiu. Aí minha mãe disse que ela falou assim, não se preocupe, a vaga é da sua filha. E a bolsa ficou pra mim, gente, sendo que o menino que tava atrás de mim tava com toda a documentação pronta. E eu faltando um papel, que até hoje eu nunca levei esse papel, que eu nem lembro mais que documento era, mas eu não tinha. E até hoje eu nunca precisei levar esse documento. E a vaga foi minha. Deus simplesmente entregou nas minhas mãos. Gente, aquele dia foi aquilo ali foi um dia tão alegre, tão feliz pra mim. Eu pulei tanto, eu comemorei tanto, porque eu tinha acabado de ganhar uma bolsa 100% na faculdade que eu sempre quis estudar, depois que eu conheci, que eu fiquei sonhando de estudar ali, mas nunca que eu teria condições. E Deus me deu 100%, sem eu precisar pagar R$1, tendo uma pessoa na minha frente, tendo outra pessoa já totalmente preparada atrás. E não, porque quando Deus fala, quando Deus promete, Ele cumpre. Não importa como vai acontecer, quando. A gente só precisa confiar, porque, olha, Deus não me deu na primeira, Deus não me deu na segunda, inclusive não me deu na terceira chamada, na lista. Meu nome não saiu na lista. Mas mesmo assim, pela fé, continuando crendo, o Senhor entregou o que Ele prometeu. Parecia totalmente impossível, e era impossível de acontecer, mas o Senhor fez. E eu consegui aquela bolsa de 100%, gente, integral. Não foi nem de 50%, não foi de nada, foi de 100%. Eu nunca precisei pagar R$1 de mensalidade na minha faculdade. E eu estudei os 5 anos. O Senhor me sustentou durante os 5 anos. Ele foi fiel com aquela bolsa para mim. Eu estudei na faculdade que eu queria. Uma faculdade muito boa aqui na região, que é uma das melhores. A mensalidade na época era 1.000 e tanto. Nunca que eu teria condições de pagar isso, nem a minha família. Mas o Senhor me deu. Ele cumpriu a promessa que Ele fez a mim e me deu. E eu me lembro que depois que eu comecei a estudar, eu lembro que tinha um menino, um rapaz que ele estava conversando com a gente, com eu e minhas amigas. Aí ele até falou, você é ProUni? Eu falei, sou ProUni. Aí ele falou,
e tu tirou quanto? Aí eu disse, tirei 571 na época, né, que eu lembro, acho que foi 571. Aí ele disse, oxe, e como foi que você conseguiu a bolsa e eu que tirei 600 e pouco, tava na lista e não consegui? Aí eu disse, eu não sei. Aí eu fiquei pensando depois, eu disse, meu Deus, o que foi Deus, gente? Só pode ter sido Deus, porque olha, tanta coisa. Tinha pessoas que tiraram notas maiores que a minha. Tinha esse menino que tava tudo preparado depois de mim. Tinha uma pessoa à frente, Deus fez tudo sair assim, fez e entregou na minha mão a minha bolsa, mesmo que foi na última chamada, mas o Senhor não deixou de cumprir a promessa dele na minha vida. E hoje fazem 5 anos que eu estou formada, consegui o meu diploma, consegui terminar a faculdade com muito esforço. Depois eu posso até gravar um vídeo para vocês explicando como foi o meu processo na faculdade, porque foi muito difícil também, porque meus pais estavam desempregados na época, né? A gente estava passando por um momento muito difícil, como eu falei. E aí tudo foi a mão de Deus. Tudo foi a mão de Deus, porque, gente, eu não tinha condições para nada, nada. O Senhor colocou pessoas no meu caminho. O Senhor preparou tudo, sabe? Ele proveu. Ele foi o Deus da provisão na minha vida durante esses 5 anos de faculdade, porque foram os anos mais difíceis da minha vida, porque é muito difícil você fazer uma faculdade sem ter condições, né, gente? Porque mesmo você sendo bolsista, tem os gastos com xerox, né? Tem os gastos com trabalho, tem os gastos com tudo, com alimentação, tudo isso, transporte, porque não era aqui na cidade, era fora, e não tinha, e como eu estudava à tarde, não tinha transporte pela prefeitura, tinha que ser pagando. Enfim, Deus preparou tudo, mas aí depois, outra vez eu gravo um vídeo pra vocês explicando como foi a mão de Deus nesses 5 anos de faculdade meu, que eu acabei também, no último ano da faculdade, eu acabei perdendo meu pai, que ele teve câncer. E foi muito difícil, foi bem no fim já da faculdade, eu tava na fase do TCC, foi um baque muito grande. Mas o Senhor me fortaleceu a todo momento, gente, eu consegui chegar até o fim, consegui me formar e eu consegui o meu diploma. Deus realizou o meu sonho, que era ter um diploma, era ter a minha faculdade, e eu consegui, para a glória do Senhor Jesus. Eu entrei nova na faculdade, entrei com 16 anos, eu terminei o ensino médio. Assim que eu terminei, eu já queria entrar, e Deus, graças ao Senhor, Ele me deu a oportunidade de conseguir entrar assim que eu terminei. E aí eu queria dizer pra vocês, gente, se vocês estão nessa caminhada, se você tem uma promessa de Deus, mesmo que você não tenha, busque a Ele, porque o Senhor, Ele é o Deus que cumpre promessas. O Senhor, Ele faz o impossível acontecer. E se Ele fez na minha vida, gente, Ele com certeza pode e fará na sua vida também. Se você tiver fé, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, porque tudo foi Ele que fez na minha vida. Quando eu quis colocar a mão, que foi na época do FIES, o Senhor fechou o caminho para que eu não fizesse aquilo. Ele que queria cuidar de tudo, e Ele também quer cuidar de tudo na sua vida. Não importa se você não tem condição, porque eu também não tinha. Não importa se seus pais podem, se você tem apoio, se não tem. O Senhor, Ele é o teu sustento, Ele te sustenta, Ele é o Deus da provisão. E não importa, apresenta o teu sonho ao Senhor. Se você tem um sonho, se você quer entrar numa faculdade, seja ela particular ou não, o Senhor, Ele pode realizar o seu sonho. Basta você confiar nele, você entregar o seu caminho ao Senhor, porque Ele faz acontecer. Apenas descanse e confie na promessa dele, porque na hora certa o Senhor vai entregar nas suas mãos. Porque se Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Então não desista do seu sonho, não desista daquilo que está no seu coração, porque foi o Senhor que colocou esse sonho no seu coração. Ele colocou esse sonho no meu coração desde nova. Eu sempre quis fazer uma faculdade, sempre quis ter um diploma. Aí o Senhor que realizou, foi Ele que plantou esse sonho no meu coração, e Ele realizou. E Ele também vai realizar os seus, aquele que está no seu coração, sabe? Não desista, não desanime, não fique olhando para a sua condição financeira. Condição financeira não limita a Deus. O Senhor não precisa que você tenha dinheiro, que você tenha condições para Ele fazer, porque eu não tinha nem um centavo. E o Senhor fez da mesma forma. Hoje eu estou aqui, 5 anos depois formada, tenho o meu diploma, hoje eu sou advogada, tenho a minha OAB, consegui. Tudo foi o Senhor. Depois eu vou fazer outros vídeos contando a vocês toda a trajetória, porque tudo na minha vida foi a mão de Deus, sabe? Foi a mão de Deus nitidamente que Ele fez. Eu espero que esse vídeo tenha servido de incentivo para você, tenha fortalecido a sua fé, seja uma resposta de Deus ao seu coração, para que você não desista, mas continue crendo que na hora certa o Senhor vai cumprir o milagre dele, Ele vai realizar a palavra que saiu da boca dele, porque ela não volta vazia. Assim como o Senhor me prometeu e cumpriu, Ele também vai cumprir na sua vida, tá bom? Confia no Senhor, descansa, entrega a Ele, entrega o teu sonho, a tua vontade, as dificuldades, as suas limitações, porque o Senhor, Ele ainda faz, Ele ainda é o Deus do impossível, é o Deus que realiza sonhos. Eu creio que Ele vai realizar esse sonho na sua vida também. Um beijo, espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que Deus abençoe. Tchau!